para mim estar aqui hoje na Canção Nova, nesta quinta-feira de adoração, quinta-feira dedicada a recordarmos o grande dom que é a Eucaristia para nós. E nós marcamos esta quinta-feira como sendo o dia do lançamento de um livro que eu inventei de escrever. Eu falei para um amigo meu: escuta, eu escrevi um livro. Ele disse: eu não sabia que você era escritor. Eu disse: eu também não. Eu me reconheço como um falador. Agora, escritor não é uma coisa tão simples. Mas como é que nasceu este livro? Vou começar falando do livro, e o livro vai ser o pontapé para nós falarmos um pouco do tema a respeito do qual queremos refletir hoje, nessa quinta-feira de adoração. Bom, por que nasceu esse livro? Nasceu por causa das palestras que eu fiz lá em Cuiabá, a respeito de um tema que muita gente talvez jamais tenha ouvido falar: terapia das doenças espirituais. Este curso que eu fiz uma série de palestras e coloquei essas palestras no meu site. Eu tenho um site na internet, o nome do site é www.padrepauloricardo.org, e se chama Padre Paulo Ricardo, não é por vaidade, embora eu seja doente da vaidade, como todos nós aqui somos, né? Precisamos curar essa doença também. Embora eu seja doente de vaidade, mas não foi por vaidade. A razão de ser do nome do site é o fato de que eu é quem assumo a responsabilidade daquilo que nós colocamos no ar. Então não é o site do Seminário de Cuiabá, não é o site da Arquidiocese de Cuiabá, não é o site de nenhuma instituição, é o site do Padre Paulo. Se alguém tiver que reclamar com aquilo que está no site, é comigo. É um site pessoal das minhas pregações. Muito bem. Então estão lá as palestras, e as pessoas que baixaram muito essas palestras, que são palestras em áudio. Então, o pessoal baixa o MP3, leva no MP3 e vai por aí ouvindo essas palestras. Muitas dessas pessoas pediam: Padre Paulo, por favor, escreva alguma coisa a respeito dessas palestras. Por quê? Porque as palestras são interessantes, fazem a gente crescer, e o problema é que depois que a gente quer estudar, a gente, olha, Padre Paulo disse isto, mas em qual palestra foi? Aí eu tenho que ouvir tudo de novo para ouvir outra vez. Então, por isso, o livro. O livro nasceu como um instrumento justamente para o estudo. As pessoas que queiram crescer no estudo, que queiram crescer no conhecimento da nossa vida espiritual. Então, esta é a razão de ser desse livro, um olhar que cura. Então, o livro, eu vou falar sobre ele durante o dia de hoje, vamos aprofundar a respeito do conteúdo, e o livro trata de uma coisa que nós já ouvimos muitas vezes: são os pecados capitais. Aliás, parece que está até na moda, né? Porque parece que houve uma novela recentemente a respeito dos pecados capitais, e o pessoal fala dos pecados capitais, mas o problema é que ninguém sabe o que são os pecados capitais, não é? Muita gente pensa: pecado capital deve ser um pecado ligado ao dinheiro, né? Pecado capital, capitalismo, dinheiro. Não, nada disso. Pecado capital deve ser pecado capital porque são os pecados cometidos nas capitais, contrário ao pecado que é do interior, né? Não, brincadeira, nada disso. Pecado capital é uma doença espiritual. E é por isso que eu preferi, ao invés de dizer um curso a respeito dos pecados capitais, porque pouca gente entenderia, eu preferi colocar como subtítulo Terapia das Doenças Espirituais. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você vai certamente se reconhecer naquilo que eu vou falar. Você vai e se confessa. Você se confessa, vamos supor, do pecado da luxúria.
sei lá, um jovem que acessou a internet e, tendo acesso na internet, viu sites pornográficos, vai lá e se confessa. Bom, uma vez que você se confessa, o pecado está perdoado, não é verdade? Nós sabemos que o pecado está perdoado. No entanto, apesar de o pecado ter sido perdoado, você continua doente de luxúria. Você continua com aquela tendência para buscar agora cada vez mais o sexo virtual na internet ou o sexo real com parceiros. Então, quando a gente se confessa, a confissão perdoa a culpa, perdoa o pecado, mas a confissão não é uma mágica. Não é mágica que eu vou lá e me confesso e agora faz de conta que eu nunca pequei assim. Não, você vai lá, se confessa, mas aquelas imagens que você viu na internet, aquelas imagens ficam ali gravadas dentro de você. Aquelas imagens não saem mais. E você fica agora com uma tendência maior para o pecado. Porque você pecou, você fica agora doente. Então é por isso que existe o pecado capital. O que é o pecado capital? Caput, em latim, quer dizer cabeça. São pecados que são cabeça, são origem, eles são o germe. Desses pecados brotam outros pecados. Então, pecado capital é isso. É uma doença espiritual. A melhor forma de você entender o que é pecado capital é isso, chamar de doença. Por quê? Porque não é propriamente o pecado, mas é a doença que você contraiu por causa do pecado que você cometeu. Você comete um pecado de luxúria. Você peca contra o 6º mandamento, peca contra o 9º mandamento. Não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo. Você pecou o pecado de luxúria, foi lá e se confessou. O padre diz, muito bem, está perdoado, reza um Pai Nosso, Ave Maria, vai para casa. Ótimo, está perdoado o pecado, mas não está resolvido o problema. Porque você agora tem uma tendência para esse pecado, por causa do pecado que você cometeu. Agora você imagine, se um acesso à internet já faz isso em nós, imagine agora repetidamente pecados sucessivos, em que você sucessivamente foi pecando, sucessivamente foi caindo. É necessário fazer alguma coisa. E a igreja, na sua tradição antiga, sabe que é necessário fazer algo para combater o pecado, para combater o pecado capital, a doença espiritual que ficou em mim por causa do meu pecado. Então, é por isso que este curso que está aqui, nesse livro, está no meu site, na internet, é um curso de terapia das doenças espirituais. Quer dizer que eu preciso entrar agora num regime de terapia de acordo com as várias doenças e os vários pecados capitais, os pecados que eu cometi e que me influenciam. Bom, trata-se então de ajudar as pessoas. E existem métodos já conhecidos para fazer isso. O que fez com que eu escrevesse esse livro e fizesse essas palestras? Eu conto na introdução do livro como foi que tudo isso aconteceu. Quando eu era padre jovem, eu me colocava no confessionário, atendia as pessoas em direção espiritual, perdoava os pecados das pessoas na confissão, dava conselhos na direção espiritual, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Porque a gente ia aconselhando e eu sentia, mas puxa vida, eu tinha a impressão de que eu estava usando as pessoas mais ou menos como cobaias. Olha, tenta isso aqui, vai lá. Aí a pessoa ia, fazia, na semana seguinte volta. Ih, padre, não deu certo. Agora tenta isso outro. Então, eu, padre jovem,
senti um desconforto muito grande, porque eu vi que eu tinha sido preparado no curso de moral para distinguir o que é pecado e o que não é pecado. É isso que a gente aprende no seminário. A gente aprende o que é o pecado. Por exemplo, pornografia é pecado, masturbação é pecado. Isso a gente aprende no curso de moral e aprende por que isso é pecado. Mas o problema é como ajudar a pessoa concretamente, a pessoa que caiu no pecado. Isto no seminário não se ensina, por incrível que pareça. Isso pode parecer incrível, mas é assim. E você vai dizer, não, padre, eu não acredito. É que o seminário onde o senhor estudou é que era um seminário deficiente. Não! Gente, eu estudei teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ou seja, uma universidade de respeito. No curso que eu fiz, havia um curso a respeito, um curso de moral, um curso a respeito de confissões, como atender confissões. Tudo isso foi ensinado. Mas ao mesmo tempo eu sentia que faltava alguma coisa. Não pode ser assim. Eu estudei direito canônico, eu estudei moral, eu estudei teologia, mas nada disso me dizia como é que eu devo tratar a pessoa concretamente que está na minha frente. Bom, até que um belo dia eu resolvi pegar na prateleira lá do meu escritório um livro que já fazia anos que eu tinha comprado, nem tinha olhado para a cara dele. E esse livro tratava justamente desse tema, das doenças espirituais nos Santos Padres. Tinha um capítulo especial que falava disso. E para mim foi uma revelação. Disse, olha, é esse o caminho. O caminho são os Santos Padres. Quem são os Santos Padres? Bom, Santos Padres com S maiúsculo, não é? É diferente de padres santos, tá? Você pode conhecer um padre santo, mas ele não é um santo padre. O que é um santo padre? Ah, são os papas. Não, a gente chama o papa de santo padre, mas não é isso que a gente quer dizer quando a gente fala os santos padres. Os santos padres são os grandes escritores, autores espirituais e teológicos dos primeiros séculos. São chamados de padres porque é a palavra pai. São os pais da igreja. São os padres da igreja, com P maiúsculo. Os padres da igreja quer dizer o seguinte: foram eles, estes santos homens, que pegaram os primeiros escritos, disseram, olha, aqui está tem uma carta de São Paulo. Ah, isso daqui é palavra de Deus. Espera lá, vamos fazer uma lista dos livros que são palavra de Deus? E assim esses homens santos, olha, aqui tem um evangelho. Que evangelho é esse? Esse é o evangelho de São Mateus. Deixa eu ouvir. E eles ouviam. Não, isso é palavra de Deus. Esse é Jesus mesmo, de verdade. Separa esse evangelho de Mateus aí. Esse é bom. Esse é dos nossos. Esse está falando da palavra de Deus de verdade. Aí vinha lá, olha, tem um evangelho aqui. Que evangelho é esse? Esse evangelho de São Tomé. São Tomé? Evangelho de São Tomé? É. Leia aí para eu ouvir. E então, aí vai descrevendo a cena da ressurreição, em que os anjos rolam a pedra, em que o anjo vai lá, entra e tira Jesus de lá de dentro. Os santos padres dizem, não foi assim que aconteceu. Não é assim que nós aprendemos. Não foi assim que os apóstolos nos deixaram. Esse evangelho de Tomé, desculpa, mas isso serve para roteiro de Hollywood, mas para evangelho não, né? É interessante que o evangelho de São Tomé parece um roteiro de filme de Hollywood, né? É todo cheio de coisas especiais, efeitos especiais, uma voz que sai do céu, o anjo entra dentro da caverna, rola pedra. Bom, para roteiro de Hollywood está muito bom, mas não é como nós aprendemos dos apóstolos. Então quem são os santos padres? Os santos padres são esses grandes homens que no início da igreja foram distinguindo os livros e que compuseram a lista dos livros que fazem parte da Bíblia.
Por isso eles são insuperáveis. Eles são a igreja nascente, a igreja logo no início, que tinha o evangelho mais no coração do que por escrito. E que foram juntando as peças até formar essa lista dos 27 livros do Novo Testamento, que aliás, só para você não ter nenhuma dúvida, os 27 livros do Novo Testamento, a lista é idêntica com os 27 livros dos nossos irmãos separados evangélicos, protestantes. A lista é a mesma, eles estão de acordo com os santos padres também, não é? Com esta lista. Pois bem, os santos padres então são esses grandes homens do início da igreja. E no início da igreja eles foram observando, foram vendo, e foram através da observação espiritual vendo que as pessoas sofriam de males espirituais e foram tentando meios, foram tentando remédios. Alguns remédios foram dando certo, outros não deram certo. Aí foram na Sagrada Escritura, procuraram lá na Bíblia, olha, aqui já tem um remédio indicado por São Paulo, aqui já tem outro remédio indicado pelo Evangelho, e aí assim eles foram montando aos poucos, ao longo dos séculos, esse patrimônio maravilhoso da igreja para a terapia das doenças espirituais. Por isso, para mim, a descoberta desse mundo dos santos padres foi extraordinária. Mas padre, o senhor se formou padre, o senhor nunca tinha lido os santos padres? Eu já tinha lido, mas é que a gente lê os santos padres mais preocupado com a teologia deles. A gente lê os santos padres preocupado com o que é que eles dizem em termos de teologia, espiritualidade de uma forma assim geral, mas depois na prática ascética do dia a dia, como viver, geralmente as pessoas não dão muita atenção para isso. E ali tem um grande tesouro. Então, eu gostaria de dizer para vocês que, na verdade, eu não sirvo para escrever livro. Nesse livro, o Padre Paulo não está dizendo nada de novo. E me desculpem, eu faço questão de dizer, eu me orgulho de não dizer nada de novo nesse livro. Nesse livro eu estou somente fazendo uma coisa. Eu estou partilhando com você as minhas leituras e os meus estudos. Só isso. Eu quero partilhar com você aquilo que, para mim, foi um trabalho difícil e que, infelizmente, aqui no Brasil, existem poucos livros sobre esse tema. Então, o que eu quero fazer ao escrever esse livro, esse é só o primeiro volume, o segundo volume vai sair ano que vem. O que eu quis fazer ao escrever esse livro é partilhar com você as minhas leituras, para que você não fique na mesma situação que eu fiquei assim que eu fui ordenado padre. Então esse livro foi escrito em primeiro lugar, pensando, tendo em vista, número 1, os padres e seminaristas. Padres jovens, seminaristas que estão sendo formados, para que eles não tenham que ir às apalpadelas, como eu me encontrei no início do meu ministério, e que eles possam encontrar aqui uma orientação de que caminho trilhar, para onde ir a orientar as pessoas. E, claro, não somente os padres, as pessoas também podem ler esse livro. Por quê? Porque ele foi escrito numa linguagem que um leitor de cultura média é capaz de escrever. Eu não escrevi numa linguagem técnica teológica, não é? Claro que as citações dos santos padres nem sempre são fáceis de entender. Se você chega lá e tem uma citação de São Máximo Confessor, e de repente você lê e não entende, pode pular a citação, você lê depois, volta. Não é o tipo do livro para você ler num final de semana e depois jogar. Não é um livro descartável, é um livro para o estudo, para você estudar. Você lê uma vez, entendeu. Lê a segunda vez, você entende mais profundamente ainda. Não porque tem grande profundidade no que eu estou dizendo,
mas porque tem profundidade naquilo que os santos padres estão dizendo. Então eu fiz questão de escrever o livro com muitas citações dos santos padres, para que as pessoas possam crescer espiritualmente. Então, é um livro aberto para todos. É um livro para as pessoas que desejam trilhar o caminho da conversão. Esse livro serve para aqueles que já se converteram e querem se converter mais ainda. Para aqueles que já têm alguns anos de caminhada e sentem que precisam de uma carne, algo de mais sólido para crescer espiritualmente. Esse livro é especialmente para você. Quem é recém-convertido pode ler esse livro? Pode, mas talvez não vá aproveitar tanto quanto aquele que já tem anos de caminhada. Então é para todos o livro, mas tem um público específico que é o pessoal que está querendo se aprofundar. Por isso, acho que muita gente irá aproveitar o conteúdo desse livro, Um Olhar que Cura. Mas aqui uma apresentação geral do livro. Vou falar um pouco da capa do livro, porque ela demonstra um pouco o espírito em que o livro foi escrito. Você que está aqui no rincão talvez não enxergue tanto, mas quem está lá em casa pode ver a capa na tela. E a capa são dois rostos de Jesus. O rosto do lado de cá é um rosto que está tranquilo, calmo, sereno, misericordioso. E do outro lado, você tem um outro rosto. Esse rosto, ele está mais severo. É um rosto irado. É um rosto que está, poderia dizer até meio carrancudo. Bom, por que esses dois rostos? Porque é o mesmo Jesus, não é? Que no lado tem um rosto doce, manso, tranquilo, e do outro lado um rosto irado, triste e severo. De onde é que eu tirei esses dois rostos? Bom, não são dois rostos, na verdade é um rosto só, porque é um ícone só. Se você abrir a orelha do livro, aqui, você vai ver, ao abrir, que, na verdade, eu cortei um único ícone no meio. Porque é um rosto só. Esse ícone, ele existe. Ele está no mosteiro de Santa Catarina de Alexandria, no Monte Sinai. E os grandes iconógrafos, os pintores de ícones antigos, pintavam Jesus assim, com o lado direito manso, misericordioso, e com o lado esquerdo severo e irado. A pergunta: por que eles faziam isso, padre? É uma esquizofrenia? Jesus com duas personalidades, mas que maluquice! Como é possível um Jesus bom e um Jesus mau? Não. Aqueles grandes pintores do início do cristianismo, que são da época dos Santos Padres, esse ícone é do século VI depois de Cristo, faz um tempinho. Século VI, para quem não sabe, é o ano 500 e alguma coisa, não é? Século VI. Eles tinham uma inteligência. Eles estão querendo demonstrar para nós que Deus não cabe na nossa cabeça. Se você olha para esse ícone, você fica perturbado com aquela contradição daqueles dois rostos. Você diz: mas escuta, mas ele é misericordioso ou ele é irado? Qual das duas coisas ele é? Ele é as duas coisas. Por quê? Porque é a forma de Deus nos amar. Deus nos ama assim. A inspiração é do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Jesus olha para as ovelhas que estão do lado direito e diz: vinde benditos do meu Pai. Esse é o olhar bondoso do lado direito. E olha para os cabritos que estão do lado esquerdo e diz: apartai-vos, malditos. Lado direito, lado esquerdo. Duas atitudes diferentes, está no Evangelho, não sou eu quem estou inventando.
Aí você chega e diz: mas padre, sempre me ensinaram que Deus é misericórdia. E eu digo: ensinaram certo, mas ensinaram incompleto. Deus é misericórdia, sim, mas é uma misericórdia muitas vezes exigente. Deus é misericórdia, mas é misericórdia que sabe pôr o limite nos seus filhos. A ira de Deus é uma forma de Deus amar. Esse olhar severo de Jesus é um olhar que me desafia para a mudança, que me desafia, que me provoca e que diz: Padre Paulo, toma vergonha, você é padre, muda de vida. Quando a gente vai e corta e só quer olhar para o lado misericordioso e bondoso de Jesus, nós estamos pegando Jesus pela metade. É como se Jesus fosse uma mãezona, que maravilha, passando a mãozinha na cabeça da gente e dizendo: tudo bem, você pecou, mas não tem problema, Deus perdoa. Não. Gente, é o mesmo Jesus que diz: vinde a mim todos vós com os vossos fardos pesados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É este Jesus? É o mesmo Jesus que pega o chicote e expulsa os vendilhões do templo. É o mesmo Jesus que chama os fariseus de raça de víboras, de sepulcros caiados. É o mesmo Jesus. Mas padre, como pode ser? Porque existe uma forma de Deus amar, chamada ira. Para você entender do que eu estou falando, só vou lembrar uma coisa. O Papa Bento XVI escreveu um livro, uma autobiografia, em que ele conta a vida dele. E lá pelas Santas ele diz assim: eu me recordo com gratidão a bondade dos meus pais. Uma bondade que muitas vezes significava também dizer: não. Não, você não pode. Isso é bondade. Isso é sinal de amor. Isso é sinal de carinho. Isso é sinal de afeto. Saber dizer não, saber chamar a conversão. Perdoar, ser amoroso, mas ao mesmo tempo exigir e cobrar. Este equilíbrio é difícil da gente alcançar na nossa vida. Nós, como pais, eu sou o pai dos seminaristas lá no nosso seminário. Você é pai na sua família, você é mãe na sua família. Essa dificuldade, esse equilíbrio é muito difícil de se alcançar. O equilíbrio de saber ser misericordioso e ao mesmo tempo exigente. Uma bondade que muitas vezes significa também dizer não. Não pode, não dá, não é possível. A gente não pode, gente, deixar a criança fazer tudo. A gente não pode. Por quê? Porque senão a criança sai da realidade. Deixa eu explicar para vocês isso de forma mais adequada. Vejam só. Hoje em dia vocês sabem que está muito na moda essa coisa de aprender brincando. Vamos aprender brincando. Que bom, que felicidade, estamos aprendendo brincando. E você faz uma brincadeirinha e ensina para a criança. Mas o que acontece? A criança, ela não tem outro jeito de aprender que não seja brincando. Se você ensinar para a criança álgebra, ela vai aprender álgebra e para ela aquilo é uma brincadeira. Para a criança tudo é brincadeira. E o que é que faz com que a criança ponha os pés no chão? São as experiências traumáticas. A criança, ela brinca que ela é Batman e Robin, e aí de repente Batman morre, daqui a pouco Batman ressuscita outra vez. Para ela tudo é brincadeira, para ela tudo é felicidade. Para a criança não tem problema. Não tem problema. Mas a criança, chega um dia, ela quebra a perna, fica na cama, e lá na cama ela fica com dificuldade. Ela quer andar, mas não pode andar.
Ela quer andar, mas ela não consegue andar. Essa experiência traumática de quebrar a perna e não poder andar ensina para a criança a realidade, ensina que existem verdades de mentirinha e existem verdades verdadeiras. Aqui é a diferença. A criança precisa compreender que existe o mundo de mentirinha e o mundo de verdade. Ela vai na escola, mas a escola não é capaz de ensinar isso. Quem é capaz de ensinar isso? As experiências traumáticas. Quando alguma coisa diz não. Você quer andar, mas você não pode andar, porque você quebrou a perna. É isso que crava os pés da criança no chão da realidade. É isso que faz com que a criança ponha os pés no chão do mundo real. Muito bem. Compreendemos isso. Mas o que acontece? Acontece que o mundo atual não quer aprender isso. Nós nunca quisemos aprender isso, mas ultimamente, principalmente no mundo moderno, isso é cada vez mais difícil. As pessoas chegam e dizem assim: para mim, droga não faz mal. Para mim, droga não faz mal. Veja, a pessoa está brincando de faz de conta. Faz de conta que droga não faz mal. Tem um amigo meu, que é filósofo, chama-se Olavo de Carvalho. Ele diz assim: olha, a coisa mais difícil que tem é você ensinar no Brasil. Você chega e diz para as pessoas: olha aqui, o prédio caiu. A pessoa olha para você e diz: eu não concordo com a sua visão. Você, escuta, não tenho que concordar. Eu estou falando de um fato. O prédio caiu, eu não dei minha opinião ainda, não é minha visão. Eu não estou dizendo que bom que o prédio caiu. Eu não estou dizendo, gente, que tragédia, o prédio caiu. Eu só estou dizendo, o prédio caiu. É um fato. Só que quando a gente vai aqui no Brasil e fala dos fatos, as pessoas acham que nós estamos falando de opinião. Mas não é opinião. Quando eu chego e digo: olha aqui, se você consumir cocaína, você vai matar as células do seu cérebro. Não é bem assim, eu não concordo com a sua opinião. Mas não é opinião, meu irmão. Eu não estou dizendo que tomar cocaína é bom, não estou dizendo que tomar cocaína é ruim. Eu estou dizendo que tomar cocaína mata as células do seu cérebro. Isso é real, isso é fato, isso é sólido, isso é concreto. Mas não. Na escola do Brasil, nas universidades brasileiras, o que é que se ensina? Se ensina a opinião. A gente precisa respeitar a opinião do outro. Gente, uma coisa é respeitar a opinião do outro, outra coisa é você ficar fazendo de conta que os fatos não são realidade. Quando a igreja ensina a respeito do pecado, ela quer ensinar que existem fatos, e esses fatos estão fazendo mal a você, e esses fatos são doença. Doença significa faz mal a você espiritualmente. Este livro é um curso de terapia das doenças espirituais. Significa que você se prejudica quando comete certos pecados, você se faz mal. Você adoece espiritualmente, você se torna menos feliz espiritualmente. Agora, isto é um fato. Não estou falando contra você, não estou dizendo que você é uma pessoa má, eu não estou dizendo que você vai para o inferno, não estou dizendo que você deve ir para a cadeia, eu só estou dizendo para você: pare de se machucar. Pare de fazer mal a você mesmo. É isso que eu estou dizendo. Agora, nós precisamos pôr os pés no chão da realidade. E é necessário muitas vezes um olhar severo que me traga de volta para a realidade. E é essa a missão da igreja. Os padres precisam ter estes dois olhares de Jesus.
O olhar misericordioso e amoroso que acolhe, que perdoa, mas também o olhar severo que desafia e que diz: mude. Esses dois olhares precisam estar presentes num padre. Um antigo adágio diz assim que um bom padre, ele deve ser um leão no púlpito e um cordeiro no confessionário. Ou seja, na pregação ele deve falar dos pecados, denunciar os pecados, e no confessionário deve acolher o pecador, como um cordeiro manso. São esses dois olhares de Jesus. É só uma forma de expressar essa mesma realidade. A igreja nos ama quando prega o Evangelho. E quando prega o Evangelho e diz que o pecado é pecado. E chama o pecado de mal. Não se trata de condenar os pecadores, mas se trata sim de condenar o pecado e de odiar verdadeiramente, odiar o pecado. Nós precisamos odiar o pecado. Por isso, quando Deus odeia o nosso pecado, Ele está nos amando. É uma forma extraordinária de Deus nos amar. É uma forma maravilhosa de ser amado por Deus. Eu vou dar aqui um exemplo bem concreto, para nós entendermos esses dois olhares, não é? E para nós entendermos que nós precisamos cravar os nossos pés no chão da realidade. Que existem experiências traumáticas que cravam os nossos pés no chão da realidade. Eu vou contar aqui para vocês uma história que poucos conhecem. É a história de um bispo santo e mártir no nosso país. Chama-se Dom Expedito. Ele foi bispo de Garanhuns, em Pernambuco. Ele morreu no dia 2 de julho de 1957. Portanto, já faz 51 anos que ele morreu. Um bispo santo. Vou contar para vocês a história de Dom Expedito para vocês entenderem estas duas realidades. A realidade do pai que ama seus filhos de forma severa e que ama seus filhos de forma misericordiosa. Dom Expedito morreu assassinado. Assassinado, agora não se escandalize, mas tenho que contar a história, né? Morreu assassinado por um padre. O padre matou o bispo. Em toda a história da igreja, de 2000 anos, no mundo inteiro, isso só aconteceu 3 vezes, de um padre matar um bispo. As 2 primeiras vezes foi muitos séculos atrás. Aconteceu no nosso Brasil guaranil. Aconteceu em Garanhuns, em 1957. E por que é que esse padre matou o bispo? O padre matou o bispo porque o padre estava vivendo uma vida desregrada. Vocês imaginem que já há uns 5, não se sabe exatamente, de 5 a 7 anos, esse padre que já faleceu, já morreu, padre Osana. O padre Osana vivia em concubinato, vivia tendo relações sexuais com uma prima dele. Era prima, não sei de que grau de parentesco, mas era parente. Ele tinha relações sexuais com ela. Vejam que situação terrivelmente escandalosa. Ele não somente tinha relações sexuais com ela, ele a absolvia do pecado cometido. Estava excomungado. Um padre não pode fazer isso jamais. Isso é excomunhão. Não somente isso, quando ela queria confessar com outro padre, ele só deixava que ela confessasse com padres que eram da confiança dele, ou seja, que viviam vida errada do jeito que ele vivia. O padre Osana chegou mesmo a engravidar essa menina. Chamava-se Maria José. Ele engravidou a Maria José e fez com que ela praticasse o aborto.
Assassinato, um crime atrás do outro. Estão vendo que coisa terrível a vida desse padre? E isso lá na diocese de Garanhuns em 1950 e tantos. E o padre Osana era muito valentão. Ele andava armado, andava com pistola. Quando alguém desafiava ele, ele levantava a batina e mostrava a calça e dizia: eu sou muito homem. Sabe o tipo do nordestino valentão, né? Muito bem. Então, ninguém tinha coragem de desafiar o padre Osana. Até que a Maria José engravidou uma segunda vez. Padre Osana disse: vamos tirar a criança outra vez. Isso não é pecado, porque o padre também tem direito de ter sua vida sexual. O padre é homem como os outros homens. Todos são assim, todos fazem isso. Você pode fazer comigo também. E foi enganando a menina. Mas a menina, querendo fugir daquela situação, conseguiu autorização para ir no Congresso Eucarístico do Rio de Janeiro. E foi. Foi para o Congresso Eucarístico no Rio de Janeiro. E lá ela se confessou com um padre verbita, padre Rodolfo. Na confissão, o padre disse: minha filha, você tem que fazer alguma coisa, você tem que denunciar o bispo. Ele disse: eu não tenho coragem. Denuncie o senhor. Eu não posso, eu estou preso pelo segredo de confissão. Então ela entrou de acordo com o padre, que ela iria, o padre deu o endereço dele. Ela ia chegar em casa, escrever uma carta para o padre, contando toda a história de novo e liberando ele do segredo de confissão. Porque uma vez que o padre tivesse a carta escrita, aquilo não é mais confissão. Ficou sabendo de outro jeito. Então o padre esperou ela voltar para casa, se ela quisesse se arrepender, de contar para ele, alguma coisa assim, para que a confissão ficasse bem resguardada. Então ela, longe do padre, foi para casa, pensou, escreveu a carta e contou tudo. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. E contou também que agora o padre Osana já não estava mais com ela, mas estava junto com uma outra mulher, que era a empregada da casa paroquial, a Quitéria, que estava tendo relações também com a Quitéria. Muito bem. O padre escreveu para o bispo. E escreveu para o bispo dizendo: por favor, eu vou acolher a Maria José. O padre Rodolfo arranjou um lugar para Maria José morar lá em Belo Horizonte, para ela ter o filho dela, tranquila, longe do padre Osana, porque senão ia sobrar bala para ela também. E ele acolheu, fez caridade para com ela, mas pediu para o bispo, pelo amor de Deus, que ele não dissesse nada com relação a Maria José. O que é que o bispo fez? Dom Expedito, esse grande santo, esse grande homem, foi e repreendeu o padre Osana de ele estar lá morando com a Quitéria. Porque ele sabia, todo mundo falava da história. E Dom Expedito sabia dos grandes pecados que padre Osana tinha cometido, mas ele não queria entregar a situação da Maria José. Embora ele pudesse, porque não era mais segredo de confissão, mas ele queria respeitar e não queria criar escândalo. Então Dom Expedito foi e repreendeu o padre: olha, tire essa mulher da casa paroquial, se eu tenho um prazo. Deu um prazo para ele, o padre não aceitou. Deu um segundo prazo, o padre não aceitou. Finalmente o bispo foi suspender o padre. Uns dias antes de ele ser assassinado, Dom Expedito estava na feira e se encontrou com a empregada, uma outra empregada do padre Osana, e disse: olha, o senhor não se meta com o padre Osana, que padre Osana é muito violento. Dom Expedito disse assim: eu não tenho medo daquele que mata o corpo, eu tenho medo daquele que tem poder de matar o corpo e jogar a alma no inferno. O temor de Deus, a grandeza desse homem. E fez o dever dele, de bispo, de pai, amando o padre Osana. E você vai ver como é que nós temos prova de que ele amou o padre Osana. Um belo dia de tarde, no dia que ele foi baleado, dia 1º de julho,
tocou a campainha da casa do bispo. O empregado da casa disse: eu vou atender. Dom Expedito disse: não, já estou aqui. Foi, desceu a escadaria, foi lá atender a porta. Ele abriu o postigo da porta, aquela janelinha que tem na porta, né? Antigamente não tinha uma janelinha na porta. Ele abriu o postigo da porta. O padre Osana, de lá da porta, deu 3 tiros nele. E o danado era bom de pontaria. Acertou 2 tiros no tórax. E o terceiro pegou no braço. O empregado que estava na cozinha lavando o prato achou que era fogos da festa de São Pedro, que tinha acontecido dias antes. Dom Expedito saiu cambaleante e foi até a cozinha segurando o lugar do ferimento e disse para o empregado: vá à catedral chamar Monsenhor Calu, porque Padre Osana me matou. Foi assim que ele falou: Padre Osana me matou. O empregado saiu correndo para chamar o padre. Dom Expedito foi até a capela, se ajoelhou na frente do sacrário, ali onde ele tinha celebrado missa tantas vezes. Não aguentou ficar de joelhos e ele caiu de frente assim. Ficou de costas para cima, decúbito dorsal. Quando chegou lá, o Monsenhor Calu virou ele. Ele repetiu a frase e disse assim: Monsenhor Calu, Padre Osana me matou, mas eu perdoo ele. Me dê a absolvição. O Monsenhor Calu deu a absolvição para ele. E foram chamar os médicos. Trouxeram uma cama, colocaram a cama lá na frente do altar, onde ele celebrava a missa. E o bispo ficou lá sangrando na frente do altar. Imagine os recursos médicos de 1957 em Garanhuns, agreste de Pernambuco. Era de noite, não tinha nem luz elétrica. A luz elétrica que tinha era um motor. E a cidade estava com meia fase. Colocaram Dom Expedito na cama, lá, sangrando. Monsenhor Calu veio, deu a unção dos enfermos para ele, que chamava extrema-unção antigamente. E ele repetindo, dizendo que perdoava o Padre Osana. Aí, finalmente, vieram os médicos, abriram a batina. Existem fotos, tem foto do bispo deitado ali na cama, na frente do altar, com a batina aberta. Você vê que era um homem sadio, ele tinha 40 e poucos anos. Não me lembro agora a idade, mas tinha 40 e poucos anos, era novinho. Um bispo jovem, cheio de vida. Você vê pelo corpo dele, o tórax dele, lá na fotografia, você vê que era um homem que queria viver muitos anos, sadio. Muito bem. Dom Expedito ficou ali sofrendo, vieram os médicos, tentaram de tudo, levaram finalmente para o hospital. Improvisaram, pegaram o estrado da cama como uma maca e levaram em cima do colchão velho para o hospital, em cima de uma caminhonete. E ali Dom Expedito agonizou. Antes dos médicos levarem, ele se confessou mais uma vez, pediu, todos se afastaram. Monsenhor Calu ouviu a confissão dele outra vez. Em tudo isso, Monsenhor Expedito dizia, quando ele estava lá no hospital: e o Padre Osana? Cadê Padre Osana? Olha, eu perdoo o Padre Osana, vocês não sejam muito severos com o pobrezinho do Padre Osana. Perguntaram para ele: Dom Expedito, está doendo? Está doendo. Está doendo muito. Mas é bom que doa mais, para que esse pobre padre pare de ofender a Deus. Para que esse pobre padre pare de ofender a Deus. O homem que tinha assassinado ele. Ele agonizou até mais ou menos às 2 da manhã. Os médicos não tinham o que fazer, porque não tinha eletricidade na cidade, não conseguiram fazer um raio-x para descobrir onde está a bala. Então não dava para abrir a barriga do bispo e ficar escarafunchando lá para saber a bala onde estava. A bala pegou no pulmão. As balas, né? E
Ficaram ali, dando transfusão de sangue, e tanto sangue quanto eles colocavam, o bispo sangrava. E ele morreu depois de derramar tanto sangue, tanto sangue, tanto sangue, no dia 2 de julho, festa do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que beleza! Um padre perguntou para ele: seu bispo, como o senhor está? Ele falou para o padre em latim: não há remissão dos pecados sem o derramamento do sangue. Eu ofereço tudo isso pela pobre diocese de Garanhuns. Eu ofereço isso para a conversão desse pobre sacerdote. Gente, estou contando essa história de Dom Expedito por duas coisas. Primeiro, que a gente precisa conhecer a santidade de um homem desses, que tem a causa de beatificação, graças a Deus, e inúmeros milagres pela intercessão de Dom Expedito. O nome dele é Dom Francisco Expedito Lopes. Guarde esse nome. Você um dia vai rezar para São Francisco Expedito Lopes. Se Deus quiser, a causa de beatificação dele está a caminho, e existem inúmeros milagres. No próprio dia em que ele estava sendo sepultado, houve um milagre. Lembram? A empregada do padre Osana, não a que tinha concubinato com ele, uma outra empregada, que foi lá advertir o bispo, dizendo: olha, não mexa com o padre Osana porque ele é perigoso. Essa empregada, ela tinha tentado engravidar e tinha perdido o filho 2 ou 3 vezes. No dia do velório, fila de gente para venerar o santo bispo que tinha morrido, fazendo volta no quarteirão da catedral, gente para querer entrar na catedral para ver o bispo. Ela chegou lá na frente do caixão do bispo e disse: ô Dom Expedito, eu sei que o senhor está no céu, me ajuda a resolver o problema, que eu consiga engravidar e segurar a criança. Dito e feito, a mulher engravidou e teve filho. Cura de câncer, coisas assim, curas extraordinárias pela intercessão de Dom Expedito. Mas qual foi o problema? Por que Dom Expedito não é tão conhecido? Porque os padres, na época, sempre os benditos padres, quando Dom Expedito morreu, numa reunião do clero em Recife, eles mesmos diziam: ah, Dom Expedito foi imprudente, não devia ter mexido com o padre Osana. Mas por quê? Porque naquela época, não se sabia de tudo que Dom Expedito sabia. Depois foram abrir os arquivos e viram que o bispo estava coberto de razão, que o padre tinha cometido muito mais crimes. Mas imagine, se nem os padres estavam achando que o bispo estava certo. Nem os padres. Foi finalmente agora, poucos anos atrás, que foram colher os testemunhos das pessoas, que foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu, e abriram o processo de beatificação. Graças a Deus. O processo de beatificação foi aberto por Dom Irineu Scherer e agora está sendo levado para frente por Dom Fernando Guimarães. E eu fiquei conhecendo a história de Dom Expedito através desse grande amigo meu, Dom Fernando Guimarães. Dom Fernando Guimarães é bispo de Garanhuns. Eu conhecia quando era padre Fernando Guimarães já há muitos anos. Há 20 anos que eu conheço o padre Fernando Guimarães. E eu, quando fui visitá-lo lá em Garanhuns, fiquei sabendo da história de Dom Expedito e fui lá venerar o túmulo de Dom Expedito. Se você mora no Nordeste, se você mora perto de Garanhuns, não deixe a oportunidade, vá, peregrine, vá lá visitar o túmulo desse santo. É um homem santo. Nós precisamos, gente, valorizar os santos brasileiros, os santos da nossa terra. Um homem reto, que deu a vida para obedecer à igreja e cumprir o dever dele, e amar um padre que precisava se converter. Então vejam, Dom Expedito é um exemplo para nós desse equilíbrio. Então a primeira razão pela qual eu estou falando de Dom Expedito é para você conhecer. A segunda razão é porque ele é um exemplo desse equilíbrio, de quem ama
e ao mesmo tempo é severo. Ele amava Padre Osana. E na hora da morte demonstrou esse amor. Porque na hora da morte ele podia estar revoltado, como a maioria de nós nos revoltaríamos, é ou não é verdade? Na hora da morte ele poderia estar xingando o padre. Na hora da morte ele poderia estar dizendo: põe esse safado na cadeia. Na hora da morte ele podia estar falando de todos os pecados do padre que ele sabia de tudo, e ele ficou calado e ficou dizendo: pobrezinho do Padre Osana, não sejam muito duros com ele não. Gente, é um santo que soube amar severamente e soube perdoar misericordiosamente. Essa é a grandeza do amor de Deus. Esse grande mártir, bispo mártir, Dom Francisco Expedito Lopes. Nós queremos colocar nossas vidas diante de Deus pela intercessão de Dom Expedito. E eu fico muito feliz que eu tenha dado esse testemunho de Dom Expedito aqui nesta palestra de lançamento do meu livro. Por quê? Porque eu conto com a intercessão dele lá no céu. Eu sei que com esse livro aqui eu não vou levar nenhuma bala. Né? Não vou levar, por isso não, pode ser por outras coisas, pode dizer que alguém queira me matar, mas por esse livro, sei. Mas eu sei também que tem muita gente que vai ler esse livro e vai achar: esse Padre Paulo é muito severo. Esse Padre Paulo está exigindo demais das pessoas. Mas que coisa mais fechada, mais bitolada. Não. A explicação desta severidade está na capa do livro. É amor e é misericórdia. É uma bondade que também sabe dizer não. É uma bondade que diz: meu filho, pare de se fazer mal. Quando Dom Expedito disse para o Padre Osana que ele deixasse aquela empregada, que se afastasse dela, ele estava amando essa mulher. Amando esse padre e amando a mulher, para que os dois se separassem e vivessem uma vida de santidade. É o amor de Deus que nos desafia e pede a nossa mudança, pede a nossa conversão. Meus queridos irmãos e irmãs, eu acho que isto explica de forma grandiosa o amor de Deus para conosco. E nesse dia de adoração, em que nós contemplamos o mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nada melhor do que falar do grande testemunho deste bispo mártir, Dom Expedito, que morreu na festa do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais eucarístico do que isso não dá. Mais eucarístico do que isso não dá. Preciosíssimo sangue, a Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo, que derrama seu sangue por amor a nós. E nos convida também nós a entrarmos nesse processo de conversão, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem. Então, nessa quinta-feira de adoração, vamos olhar com amor e gratidão para o sacrifício de Cristo na cruz e o sacrifício de tantos mártires que se uniram a Ele. E é isso que nós fazemos na Eucaristia. Nós nos unimos ao sacrifício de nosso Senhor na cruz. Nós nos unimos ao sacrifício dEle, que no céu nos espera, cheio de amor, e olha para nós com severidade, pedindo nossa conversão, e olha para nós com misericórdia, esperando que nós recebamos o seu amor, a sua bondade. Vamos ficar de pé um momento, vamos rezar pedindo a Deus que nós possamos tomar posse desta palavra, que nós nos coloquemos debaixo deste olhar que nos cura, porque é esse olhar que nos cura. O olhar que cura é o olhar severo que dá o diagnóstico e diz: você está doente. Mas é o olhar bondoso e misericordioso que diz: existe o remédio, existe o perdão. Senhor de misericórdia, olhai para nós, Senhor. Tantas e tantas vezes nos colocamos diante do Santíssimo Sacramento do altar e olhamos para a hóstia. No dia de hoje, nós queremos, Senhor, que vós olheis para nós. Nesse dia de adoração, nós queremos
nos ajoelhar na frente do Santíssimo Sacramento e pedir a vós, Jesus, olhai, Senhor, para nós, porque o vosso olhar nos cura. O vosso olhar severo, de Pai que exige a mudança, e amoroso, de Pai que perdoa e acolhe o filho arrependido. Olhai, Senhor, para todos nós. O vosso olhar nos cura, o vosso olhar de bondade e de misericórdia. Que no céu os vossos santos mártires intercedam por nós e nos concedam a graça de jamais fugir do vosso olhar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!